Oi, eu sou Yasmin Montenegro e esse é o meu quadro Descomplicando Pasta Americana. Hoje eu vou montar aqui com vocês um bolo recheado com geleia de frutas vermelhas. Como é a maneira certa da gente fazer esse bolo e a conservação, né? Porque a gente sabe que o bolo de pasta americana, às vezes ele precisa ficar fora da geladeira e a gente tem que ter uma geleia bem conservada, uma compota bem feita, para poder que esse bolo ele tenha essa durabilidade e ele suporte dessa maneira, tá bom? Então a gente vai aqui montar esse bolo da maneira correta também, para que ele não fique vazando, para que não saia recheio, para que ele não danifique a decoração de pasta americana, tá? Vamos lá? Aqui eu tenho 4 discos de bolo, essa massa é amanteigada, certo? É uma massa que já é bem umidazinha, ó, tá bem fofinha. A gente vai começar colocando um disquinho. Eu não vou regar essa massa, porque já vai ter a umidade da compota. E o recheio que eu vou usar no meio, no centro, já vai ser um recheio também mais molinho. Então, essa massa já é molhadinha por ser amanteigada e aí eu não vou regar por esse motivo, certo? Aí aqui eu tenho brigadeiros em 2 pontos. Esse aqui tá um pouco mais molinho, mais aquele brigadeiro de bico. E esse aqui tá um ponto mais firme pra recheio mesmo, quase pra enrolar, mas ainda é um pouco mais molinho, certo? Esse daqui que tá mais firme, eu vou fazer uma borda aqui para poder sustentar a geleia aqui no meio. Então a gente vem, ó, essa borda, ela precisa ser mais alta do que o recheio que vai ficar no meio, certo? Que é para poder não vazar a geleia e não danificar a nossa decoração de pasta. Esse bolo aqui também, a gente vai poder deixar na geladeira até a hora de passar o ganache. Então eu sempre prezo para esse tipo de decoração aqui desse bolo ser feita no mesmo dia. E aí você fazendo uma compota bem feita, né? Uma compota utilizando o açúcar e as frutas elas estarem bem cozidas, você não vai ter perigo desse bolo passar aí em média de 24 horas fora da geladeira, tá? Aqui, ó, eu preenchi com esse brigadeiro mais molinho e aqui eu vou colocar a geleia de frutas vermelhas aqui no meio. Essa geleia eu coloco aqui, mas ela não pode estar mais alta do que a minha borda de recheio, tá? Então, a gente tem que colocar aqui sabendo que essa bordinha tem que ficar sempre mais alta para não escorrer essa outra parte. Esses disquinhos que eu tô usando são disquinhos de 2,5 cm mais ou menos nas massas, e aí vai ficar um bolo com média de 12 centímetros de altura. Esses são os tamanhos de bolo padrão, assim, que eu gosto mais de utilizar. Mas você não precisa fazer dessa mesma forma, né? Você pode fazer um pouco mais baixo, fazer como você tá mais acostumado. E aí, ó, o bolo de pasta americana, ele não precisa ser um bolo seco. Pode ser um bolo recheado, pode ser um bolo bem úmido. O que a gente precisa fazer é as maneiras corretas, né? Fazer as técnicas da maneira certinha para que não tenha problema. Aqui, olha, vou recheando, não é de ficar com água na boca. E a gente vai para nossa última camada. Eu vou colocar essa daqui no final, então eu vou deixar essa partezinha aqui, ó, para colocar em cima, no topo. E eu vou usar agora esse outro disquinho aqui, ó, para colocar aqui no meio também. Então vai ficar um bolo bem alto. A gente vem agora com a última camada do bolo. Então eu vou colocar aqui, ó, minha camadinha de recheio. Agora esse brigadeiro aqui, gente, ele tem que estar um brigadeiro firme. Ele passa aqui no saquinho, mas ele é um brigadeiro firme, tem que estar no ponto que você coloque na colher, ele frio já, você vira na colher e ele não escorra, ele não pode escorrer, ele tem que ficar lá na colher, certo? Então, esse é um teste também muito legal que você pode fazer. Aqui, ó, a gente vai botar uma camadinha desse brigadeiro mais molinho aqui no meio. Quando você coloca, assim, algum brigadeiro mais molinho no meio, você não compromete muito a estrutura do bolo não, tá? E aqui, ó, a gente vai colocar a geleia. Essa umidade da geleia também é absorvida um pouquinho pela massa do bolo. Por isso que eu não costumo regar esse bolo aqui, né, com esse recheio. Esse tipo de recheio de geleia, tá? Deixa eu tirar isso daqui. A gente vai colocar essa última camadinha aqui, ó. E aí a gente vai prensar esse bolo, e esse bolo ele vai pra geladeira. O que que acontece? As pessoas às vezes me perguntam
Como que eu boto o bolo na geladeira, mas o bolo de pasta não pode ir pra geladeira. Na verdade, massa e recheio você pode colocar sim na geladeira, certo? Então aqui a gente vai prensar esse bolo, a gente vai colocar esse bolo na geladeira. Ele tem que ficar no mínimo 4 horas, para ele tomar o formato, para você descansar mais. Aqui eu tenho tudo frio, mas esses bolos foram feitos hoje, então preciso que essa massa ela descanse um pouquinho, vai ficar lá na geladeira, vai ficar mais firme, vai ficar mais durinho para poder trabalhar com ele, né? O bolo mais gelado ele me dá essa possibilidade. Depois que o bolo está coberto com a pasta, é que ele não pode voltar para a geladeira, porque aí se ele voltar, ele vai absorver a umidade da geladeira. Na geladeira ele vai estar intacto, vai estar perfeito. Mas quando a gente tirar ele da geladeira, ele vai começar a suar bastante. E aí essa suadeira que vai dar no bolo, né? Essa umidade vindo na pasta que pode fazer com que a pasta derreta, com que a pasta fique muito pegajosa, com que não dê um aspecto bonito, fique um brilho que você não consegue parar. Então por esses 3 motivos aí é que a gente não deixa o bolo já coberto com a pasta na geladeira. Então esse tipo de bolo aqui, com geleia, a gente faz ele, vai colocar na geladeira e você pode guardar ele, conservar ele na geladeira até 3 dias tranquilo. Você só vai tirar na hora que você for passar o ganache e depois você vai cobrir com a pasta. Esse processo do tempo que você ainda vai passar o ganache, ele já vai começar a perder essa umidade da geladeira um pouquinho, então não vai passar para pasta, certo? Então o bolo ele só não pode ser conservado na geladeira quando ele já está coberto com a pasta. Isso aqui, essa parte do ganacheamento e da cobertura com a pasta, você tem que fazer no dia da sua encomenda, tá? Agora eu vou pegar o papel filme para embalar ele. Então eu sempre passo primeiro o papel filme, ou pode ser um plástico daqueles de porcionamento também. Se você não tiver o plástico filme na hora, pode usar eles também. Fiz isso, ó, a gente veda bem o bolo, não deixa assim ficar aberto nenhuma partezinha do bolo. E a gente vai colocar uma cinta de acetato, que são essas faixinhas aqui, ó. A gente vai abrir, vai embalar o bolo, ó. Aí eu sempre pressiono um pouquinho aqui, e aí deixa eu só tirar a luva aqui rapidinho. Aqui a gente, ó, aperta um pouquinho, segura e a gente vai colocar uma fitinha, um durexzinho que você tem aí pra prender. Aqui eu vou cortar o excesso. Coloquei aqui, ó. Fez isso, eu sempre dou uma pressionadazinha aqui em cima. E aí eu vou colocar ele na geladeira agora, ele vai ficar aí por média de no mínimo 4 horas.